Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Cara, o Jackson Victor entrou num debate na live de Lucas Banzoli para refutar o Thiago Dutra com a mentira, com a farsa protestante. Simples, pô, ó. Patrística, Eusébio Cesareia, Padre Apostólico, Santa Ireia de Leão, Santo Agostinho, as patrísticas. Eu tenho duas. Pretendo comprar mais, né? Todas enaltecem a igreja. Todos são pais da igreja, certo? Não tem como desvirtuar disso. Nós acreditamos na doutrina católica, que vem do fundamento dos apóstolos. Olha só, parágrafo 80 do catecismo vai nos ensinar uma coisa muito interessante, ó. Olha só. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si treinamente unidas, em comunicação, pois provindo ambos da mesma fonte divina, formaram desde o modo, certo modo, um só todo, tendo para o mesmo fim, tanto uma como a outra, torna-se presente e fecundo na igreja. A tradição, o magistério, a tradição e a escritura são o mesmo fundamento. Por quê? O Espírito Santo que inspirou Cristo, que desceu sobre Cristo, que ensinou os apóstolos, que desceu aos apóstolos 2, que inspirou Pedro, Tiago, etc. Atos Apóstolos 2 desce o Paráclito. Simples entender. Que os apóstolos pegaram oralmente é o mesmo Espírito, a mesma fonte. Distinta. Tanto uma como a outra torna presente e fecunda na igreja o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias, até o fim dos tempos. Segundo Coríntios 11:4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente, por inspiração de outro Espírito, que vai negar o magistério, que vai negar a tradição e vai ficar só com a sola escritura. Ou sola de chinelo, né? Só se for. Não tem como você desprezar o magistério. Não tem como você desprezar a tradição que vem, é uma tradição apostólica. E ficar só com a sola escritura. Olha só. Por isso que os protestantes odeiam os documentos da Igreja Católica. Porque o catecismo refuta, cara. E o catecismo, ele é todo base bíblica, ó. Só você pegar, tem versículo bíblico. Olha só, agora vamos aqui, ó. Pra gente entender o quê? Olha só. Como foi pregado esse evangelho? Como foi anunciado esse evangelho? O catecismo ensina. O catecismo também, parágrafo 120, ensina que o cano totalmente organizado vem do magistério. Olha só. Pregação apostólica, 76, ó. Ou 75, ó. Cristo Senhor. Olha só, estou citando o catecismo. Cristo Senhor, no qual se cumpre toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos. Não há divisões universal, Assembleia, Triangular, o Thiago Dutra, Rodrigo Silva, Lucas Manzoli, Rafael Pablo, ou João Oliveira, Reverendo Augusto Nicodemos, Professor Leandro Quadro, Rodrigo Silva. Não, foi revelado e confiado aos apóstolos. As apóstolos em 2. E vai transmiti-lo pela imposição das mãos, como São Paulo impôs as mãos sobre São Timóteo, 2 Timóteo 1:9, se eu não me engano. E Atos Apóstolos ali você vê como foi Filipe, o Diácono Estevão foi enviado também. Posição das mãos. Gálatas 2:9, Paulo vai reconhecer sua graça. As colunas também foi enviado por imposição das mãos, porque
Ali, Atos Apóstolo 9, ele é batizado, Atos Apóstolo 9, 17, por Ananias. Põe as mãos em Paulo, cai aquela escama, é batizado e começa a pregar. E é cheio do Espírito Santo. Simples, ó. Que anunciaram a todo o evangelho. Ó. Como foi anunciado esse todo o evangelho? Tinha um Novo Testamento, ó, protestantes? Como foi anunciado? Como foi preservado? Qual antes prometido pelos profetas, ele próprio cumpre e promulgou por sua palavra, como fonte de toda a verdade salvífica e toda a regra moral. A transmissão, 76, ó, a transmissão do Evangelho segundo a ordem do Senhor fez de duas maneiras. Oralmente pelos apóstolos, ó. Novo Testamento. Primeiro século, igreja primitiva. Na pregação oral, por exemplo. E ações transmitiram aquelas coisas que ou receberam da palavra da convivência. Ó. Olha só. Da convivência com o verbo. E depois o Espírito Santo, João 16, 13, fez eles lembrar tudo que Cristo ensinou. A quem? Não tinha um Novo Testamento, meu querido, como a gente temos hoje. Aquelas coisas ou receberam das palavras, da conversa e da obra de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo, por escrito, ó, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos, que sob a inspiração do mesmo Espírito que inspiraram ele oralmente, agora estão inspirando a escrever, etc., Santo, puseram-se por escrito a mensagem da salvação. Continuada a sucessão apostólica, aí vai, cara, o catecismo, você vai entendendo o Novo Testamento, essa é a finalidade do catecismo, para você entender de Mateus até Apocalipse. Como os apóstolos pregaram, como os apóstolos viveram, como os apóstolos foram receber a revelação. Efésios 3,10, como vai ser conhecida a verdade pela igreja, não pela reforma, não por esses doutores, não por essas divisões, pela igreja que tem o fundamento dos apóstolos, segundo Tessalonicenses 3,15, a tradição apostólica, como o Santo Inácio de Antioquia fala, São Policarpo, etc, etc. Então não tem como, cara. 1 Coríntios 12, 28, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, Mateus 16, sobre ti, Pedro, de minha igreja. É uma igreja apostólica. Ah, a igreja não é romana. 1 Pedro 5,3, Pedro está onde, meu querido? Pedro está onde? E Paulo fala, Romanos 1,8, a fé romana será proclamada mundialmente no primeiro século. Nenhum pai patrístico, como o Tiago Dutra quer empurrar a goela, tipo a metralhadora, vai ser contra essa igreja. O próprio Santo Irineu, Santo Irineu ali contra a heresia fala, os dois gloriosos apóstolos que organizou a igreja ali em Roma, onde foi martirizado, a igreja principal, Eusébio de Cesareia também fala. Não tem como você pegar um pai da igreja que é contra a tradição apostólica, que é contra o magistério, não tem como, é adulteração, é fundo de quintal. Cara, o Jaco entrou lá no vídeo do cara, o cara ficou parecendo um fantasma branco, tomou um couro, uma chibatada, porque é mentiroso, pô. Ah, mas, simples, ó. 120, ó, parágrafo 120. Se você quer acreditar, amém. Se você não quer acreditar, mas a Bíblia vem da Igreja Católica, amém. Se você quer acreditar, amém. Se você não quer acreditar, amém, meu irmão. Porque você não é guiado pelo magistério. Aqui, ó. Cânon da Escritura, 120, ó. Foi a tradição apostólica, ó, que fez a igreja discernir quais escritos deveriam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Esta é a lista completa e denominada Cânon da Escritura. Ela composta 46 ou 45 se contarmos Jeremias e Lamentações juntos, escritos para o Antigo Testamento e 27 para o Novo Testamento. Olha só,
a igreja, cara. Documento aqui, ó. Do catecismo, pô. Aí o cara vai usar, manobrar os historiadores, etc. Era contra. Meu irmão, cara, os documentos, se pegar do primeiro século até o século VIII, por exemplo, todos pais patrísticos eram católicos, cara. Tem como você catar uma referência de um pai patrístico e falar que era contra a sola escritura, que era contra a tradição? Eles não, eles têm a escritura e a tradição apostólica, porque foi transmitido a eles através da sucessão apostólica. Por isso que é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. A igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos, tanto por pedra de ângulo Cristo. E os pais patrísticos são sucessores dos apóstolos, que conviveram próximos, como por exemplo Santo Inácio de Antioquia, como por exemplo São Policarpo, que era discípulo amado. São João transmitiram a mensagem que foi dada ali pelo Espírito Santo, a conversa com o verbo, com o mestre, etc. Não tem como negar isso, cara. Aí vem Martinho Lutero, uma cegueira, pô. É uma cegueira, pô. Por isso que eu vejo tantas pessoas não quer mais ir para a igreja, as pessoas não acreditam mais no evangelho, porque é uma prostituição danada, cara. Paulo deixa bem claro, Gálatas 7, não há dois evangelhos, pô. Paulo fala na escritura, falando, não há dois evangelhos, pô. Hoje temos mais de 60 mil evangelhos, porque mais de 60 mil igrejas fundadas no mundo todo, que não vem do fundamento. Algumas tentam imitar a igreja apostólica, plenitude do trono de Deus, apóstolo Valdomiro Santiago, apóstolo de Macedo, apóstolo de Santiago, apóstolo Gino Duque, o bispo de Macedo. Os caras tentam imitar os títulos, mas não tem como. Não é fundamento dos apóstolos. Ponto final, pô. Simples entender isso. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Simples, pô. O catecismo, cara, é lindo, pô. Você pegar o catecismo e juntar com a escritura e com a tradição, visão do magistério, cara, você vai ter a interpretação correta da escritura. Segundo Pedro 20, não vai ter uso pessoal, interpretação pessoal. Quem está interpretando é o magistério. Você está lendo o catecismo e observando a escritura. Correto, cara, correto. Não vai ter divisão individual, mas de Macedo prega uma coisa, a Assembleia prega outra coisa, a Triangular prega outra coisa. Não, aqui, ó. Olha só, cara. É uma só doutrina, cara. Simples, salve Maria, sou servo missionário Roberto. Vamos estudar, católica, vamos estudar, porque os caras estudam para degrinir e difamar a igreja. E nós estudamos para combater aquele que contradiz. Salve Maria.